Neste trabalho explicaremos um pouco sobre instrumentos de primeira e segunda ordem e serão dados dois exemplos. O trabalho foi realizado em conjunto entre os graduandos em Engenharia de Petróleo pela UDESC, Fernando Colombo Lima e Sandra Costa. Instrumentos servem para medir alguma propriedade desejada de um objeto a ser estudado. Um bom exemplo é o termômetro de álcool. Mesmo sendo uma ferramenta simples, é possível aprendermos se analisarmos como se comporta esse instrumento. O termômetro é o que chamamos de um instrumento de primeira ordem, já que ele se comporta de acordo com a equação A1-DSTT mais A0S igual a B0E, ou seja, uma constante A1 que multiplica a variação da saída mais uma constante A0 vezes a saída é igual a uma constante B0 vezes a entrada. E essa equação é de primeira ordem. Através dela, podemos entender um pouco melhor o instrumento. Quando pegamos um termômetro de álcool que se encontra em equilíbrio térmico com o ambiente a 20 graus Celsius, ou seja, não possui troca de calor entre o termômetro e o ambiente, e o colocamos em uma cuba com água a 80 graus Celsius, temos que esperar até que o álcool pare de subir para fazer a leitura correta da temperatura. Quando mudamos o dado de entrada de um instrumento instantaneamente, como no exemplo em que estamos tratando agora, em que o termômetro sai de um lugar a 20 graus Celsius para um de 80 graus Celsius de uma vez, chamamos isso de entrada em degrau ou step. O termômetro continua com sua temperatura instantaneamente inalterada, mesmo tendo saído de um lugar em que estava a 20 graus Celsius para um que estava a 80. A partir daí temos o fluxo de calor entre a água e o álcool. O álcool começa a se expandir no mostrador e só quando o equilíbrio térmico for novamente atingido, aí é que podemos fazer a leitura correta da temperatura. Analisando o comportamento do termômetro, vemos que através de uma mudança na temperatura em graus Celsius, temos uma mudança no tamanho ocupado pelo álcool no capilar do termômetro, medido em milímetros. Temos então uma entrada em graus Celsius e uma saída em milímetros de álcool. Além disso, vimos que a temperatura só pode ser medida corretamente quando é atingido o equilíbrio térmico. Pode-se então entender a função transferência para um termômetro, ou o processo de como ele funciona. Através de uma entrada, com a variação de temperatura em graus Celsius, teremos um processo, a dilatação do álcool, então teremos uma saída, a variação do comprimento em milímetros. Voltemos à equação mostrada anteriormente. Ela pode ser dividida por A0 e assim obtém-se algumas constantes importantes para o entendimento de um instrumento. K é a sensitividade estática, tem como dimensão a relação da saída pela entrada. No caso do termômetro, poderia ser meio milímetro por grau Celsius. E tal é a constante do tempo, que tem a ver com o atraso do instrumento, e sempre tem dimensão temporal. Temos um instrumento de primeira ordem porque temos apenas uma derivada de primeira ordem na equação que rege o instrumento. Vamos lê-la de outra forma. A constante de tempo multiplica a variação temporal da propriedade, somados à propriedade inicial é igual à constante estática, vezes a entrada. Ou o atraso vezes a variação do álcool mais o comprimento inicial do álcool é igual a K vezes a temperatura. Aí está mostrada a função que rege o termômetro. Os gráficos generalizados mostram o comportamento de um instrumento de primeira ordem. O primeiro gráfico indica a saída e o segundo indica o erro da medida. O primeiro gráfico tem como equação 1 menos e elevado na menos t sobre tal, e o segundo gráfico tem a equação como e na menos t sobre tal. Ambos têm de ser multiplicados pelas suas constantes para chegar ao valor real. Essa equação podem ser obtidas fazendo o laplaciano da função degrau. A partir dos gráficos, podemos encontrar tempos de subida e temperaturas desejadas. Agora que entendemos a teoria, a prática fica fácil. Vejamos o exemplo. Um termômetro que tem constante de tempo tal igual a 15 segundos está a 20 graus Celsius inicialmente. Então é mergulhado em uma panela com água a 100 graus Celsius.
Determine o tempo de subida para o termômetro chegar a 85% da temperatura real e qual a temperatura nesse instante. Se pegarmos o ln da função erro no ponto em que queremos, no nosso caso 85% total, teremos então menos t sobre tal variando linearmente com a temperatura. Ajustando o valor com a constante, acha-se o tempo de subida, que é de 28,45 segundos. E com o tempo descoberto, podemos voltar na equação e apenas aplicar os valores, achando então que a temperatura no instante é de 87,99 graus Celsius. A teoria passada até aqui também é válida para instrumentos de segunda ordem, com apenas algumas pequenas diferenças. A equação agora terá duas derivadas em função do tempo, uma em primeira e outra em segunda ordem, como mostrado no slide, e teremos outras constantes a serem consideradas, ωn a frequência natural e x a razão de amortecimento. Alguns exemplos de instrumentos de segunda ordem são acelerômetros e alguns transdutores. Faremos agora a análise de um instrumento de segunda ordem com a frequência natural de 20 radianos por segundo e um K estático de 1, e que tem um coeficiente de amortecimento variável. No primeiro gráfico podemos ver que com um coeficiente de amortecimento pequeno, leva-se um tempo maior até chegar na medida real. Quanto mais esse zeta vai aumentando, mais rapidamente chegamos na medida real. Com a análise feita, vemos que o zeta, coeficiente de amortecimento, tem relação direta com o tempo necessário para o instrumento chegar à medida correta. Com um zeta pequeno em um instrumento subamortecido, temos algumas oscilações antes de chegar à medida real, como mostrado no gráfico. Podemos ver as equações que regem esse tipo de instrumento. Em um instrumento criticamente amortecido, com o zeta igual a 1, não ocorrem oscilações. O instrumento, mesmo que com atraso, vai direto até o valor real da medida e da maneira mais rápida possível. Podemos ver isso no gráfico, além de ver a equação que rege esse tipo de instrumento. Quando temos o zeta maior que 1, temos um instrumento superamortecido, que também não terá oscilações, porém o atraso será maior que o anterior, assim como vemos no gráfico. A equação que rege o instrumento está indicada à direita.